A chuva caía em cortinas prateadas sobre as ruínas do castelo de Aethelgard, lavando séculos de poeira e esquecimento. Caelen, com seus 20 e poucos anos e vestes ensopadas, empurrou o portão de carvalho podre que gemeu como uma alma penada. Seus dedos traçaram as runas desbotadas no lintel de pedra, runas que ele havia estudado em manuscritos empoeirados. O ar dentro do pátio abandonado cheirava a terra molhada, mofo e algo mais, uma fragrância fantasmagórica de lírios que não deveria existir naquele lugar. Quando seu pé pisou na pedra fundamental, uma estranha calor percorreu seu corpo, e as velhas tochas nas paredes incendiaram-se com chamas azuis, pairando no ar como vagalumes capturados. Ele não era apenas um arqueólogo visitando ruínas, era o último sangue de Aethelgard voltando para casa. Enquanto Caelen explorava a grande sala do trono, suas pegadas ecoavam na imensidão vazia. Estatuetas de cavaleiros alinhadas nas paredes pareciam segui-lo com olhos de pedra. Ao se aproximar do trono de ébano entalhado, as runas no assento começaram a pulsar com uma luz âmbar suave. Sem saber por quê, ele pressionou a palma da mão contra a madeira antiga. Imediatamente, visões inundaram sua mente. Cavaleiros com armaduras brilhantes ajoelhando-se, damas em vestido de brocado, banquetes com mesas transbordando de comida e depois, gritos, fogo, invasores com estandartes negros. O trono não era apenas mobília. Era a memória do castelo, e agora compartilhava seus segredos com o herdeiro legítimo. Na biblioteca em ruínas, onde livros antigos desfaziam-se em pó ao menor toque, Caelen encontrou Elara. Ela não era um fantasma, mas algo mais substancial. Uma mulher de cabelos prateados e olhos que mudavam do cinza ao violeta, vestindo trajes que pareciam feitos de luz lunar tecida. Eu sou a guardiã do Umbral, ela disse, sua voz um eco suave. Aguardei 300 anos por você, Caelen de Aethelgard. Ela explicou que o castelo existia em múltiplas dimensões temporais e que sua família havia sido guardiã não apenas de terras, mas o equilíbrio entre eras. A queda de Aethelgard não foi uma derrota militar, mas um rombo na tessitura do tempo. Elara levou Caelen através de corredores que se reconstruíam à sua passagem, pedras deslocadas voltando aos seus lugares com um sussurro de arenito. Eles chegaram a uma câmara circular oculta atrás de uma cascata interior, onde o relógio astronômico complexo cobria todo o teto, com engrenagens de cristal girando silenciosamente. No centro, flutuando sobre um pedestal de obsidiana, estava o coração do tempo, um cristal pulsante que continha a luz de todas as eras. Este cristal mantém as linhas temporais de Aethelgard estáveis, Elara explicou, mas ele está enfraquecendo. Sem um herdeiro para alimentá-lo com sua vontade, o castelo e todas as realidades que protege desmoronarão. Quando Caelen tocou o coração do tempo, não estava preparado para a violência da viagem temporal. Ele foi arremessado para o passado, para o dia do grande cerco de 1642. Não era uma visão, mas uma imersão total. Ele sentiu o calor das chamas lambendo as paredes, o cheiro de fumaça e suor, o gosto metálico do medo. Viu seu ancestral, Lord Teron Aethelgard, defendendo o portão principal contra invasores com armaduras negras. No momento crucial, quando uma lança se dirigia ao coração de Teron, Caelen instintivamente gritou um aviso, e no presente, o coração do tempo cintilou perigosamente. Ele havia quebrado a primeira regra, não interferir. De volta ao presente, as consequências foram imediatas. Uma fenda de luz branca e faiscante apareceu na câmara, rasgando o ar com um som de vidro quebrando. Através dela, Caelen viu versões sobrepostas do castelo, uma medieval próspera, uma ruína moderna e algo completamente diferente. Um Aethelgard futurista com torres de cristal. Você perturbou o fluxo, Elara gritou sob o ruído ensurdecedor. Agora as realidades estão se fundindo. Ela guiou suas mãos para o cristal, e juntos eles canalizaram energia para fechar a fenda, mas não antes que algo passasse por ela, uma figura encapuzada que se dissolveu nas sombras do castelo. O intruso revelou-se como Jackson, um sobrevivente do Aethelgard de 2242, uma linha do tempo onde o castelo havia se tornado uma fortaleza tecnomágica. Ele trouxe notícias sombrias. Em seu futuro, as interferências temporais de Caelen haviam criado uma cascata de paradoxos que estavam desfazendo a realidade. Jackson era parte de uma facção que acreditava que a única maneira de consertar o tecido temporal era eliminar a fonte da interferência, o próprio Caelen.
Com sua armadura de nanometais que se reformava como água prateada e uma lâmina de energia que cantava ao cortar o ar, ele era um adversário além de qualquer coisa que Kaelen pudesse imaginar. Para entender o que havia desencadeado, Elara levou Kaelen ao arquivo dos Ecos, uma sala que não aparecia em nenhum mapa, onde as memórias do castelo eram armazenadas em cristais e pendiam do teto como estalactites. Cada cristal, quando tocado, reproduzia o momento do passado. Kaelen viu que suas intervenções inadvertidas haviam criado ramificações. Em uma linha do tempo, a Etelgard nunca caiu, mas tornou-se um império opressor. Em outra, desapareceu completamente da história. O padrão era claro. Cada vez que ele alterava o passado, o presente se reescrevia de maneiras catastróficas. Nos arquivos, Kaelen descobriu a verdade sobre seus ancestrais. Os Etelgard não eram meros nobres, eram parte de uma linhagem de guardiões temporais que remontava à Atlântida. Através de gerações, eles haviam protegido pontos de interseção temporal ao redor do mundo. O castelo era apenas um de muitos, o mais importante. Ele também aprendeu sobre o Pacto dos Guardiões, um juramento sagrado de nunca usar o poder temporal para ganho pessoal e de manter o equilíbrio acima de tudo. O último guardião antes dele, sua trisavó Eleanor, havia selado o castelo quando sentiu sua morte se aproximando, preservando até que um novo herdeiro com o dom surgisse. Usando o coração do tempo com mais cuidado desta vez, Kaelen convocou o eco de Eleanor a Etelgard. Ela apareceu não como um fantasma, mas como uma presença mental, uma impressão de sua consciência preservada no cristal. Através de imagens e emoções, ela mostrou a Kaelen como dominar suas habilidades, como visitar o passado como observador sem interferir, como ler as correntes temporais para ver possíveis futuros, e como usar a vontade para estabilizar realidades em colapso. O poder não está em mudar o que foi, ela ensinou, mas em proteger o que é e o que pode ser. Enquanto Kaelen treinava, as realidades continuavam a convergir. O castelo tornou-se um mosaico temporal. Salas medievais davam para corredores vitorianos, que por sua vez levavam a alas futuristas. Fantasmas de diferentes eras coexistiam, inconscientes uns dos outros. Kaelen testemunhou cavaleiros medievais conversando com engenheiros vitorianos e cientistas do século 22, cada um vendo os outros como companheiros de castelo de sua própria época. Era belo e aterrorizante, um testemunho da resistência de Etelgard, mas também um sinal de sua desintegração iminente. A caça de Jackson a Kaelen atingiu um ponto crítico quando ambos ficaram presos em uma ala do castelo que oscilava aleatoriamente entre o século XIV e o XXV. Forçados a cooperar para sobreviver a armadilhas temporais, eles começaram a ver além de suas diferenças. Jackson revelou que em sua linha do tempo, Kaelen era conhecido como Rompedor, uma figura que desencadeara uma catástrofe temporal. Mas o Kaelen que ele enfrentava era diferente, mais cauteloso, mais sábio. Juntos, eles perceberam que a verdadeira ameaça não era Kaelen ou Jackson, mas uma entidade que se alimentava de paradoxos, o Devorador de Tempo. O Devorador de Tempo revelou-se como uma consequência não natural, uma entidade nascida de paradoxos acumulados. Ele aparecia como uma ausência em forma de homem, um vazio que sugava a cor, som e tempo de tudo ao seu redor. Onde quer que passasse, o castelo envelhecia séculos em segundos, depois rejuvenescia violentamente. Ele não era malicioso, apenas faminto, um buraco negro consciente que se alimentava de histórias. E a Etelgard, com suas camadas de tempo, era o banquete perfeito. Para combater o Devorador, Kaelen precisava fortalecer o tecido temporal de Etelgard. Isso significava recuperar artefatos de momentos-chave da história do castelo que haviam sido deslocados pelas interferências. A busca os levou através de eras. O cetro do primeiro Lord Etelgard da Idade Média, o diário da Lady Isabela do período vitoriano, o cristal de dados do comandante Aelin da era futurista. Cada artefato era um pilar que mantinha uma parte da história do castelo ancorada. A busca pelo cetro medieval levou Kaelen à Sala dos Espelhos, uma galeria onde cada espelho mostrava uma versão diferente de si mesmo de várias linhas do tempo. Ele viu Kaels que haviam feito escolhas diferentes, um que permanecerá como arqueólogo e nunca entrará no castelo, outro que abraçara seu poder completamente e tornará-se um tirano temporal, até mesmo uma Kaelena feminina de uma realidade onde a linhagem era matriarcal. A experiência foi desorientadora, mas essencial. Ele entendeu que seu verdadeiro eu não era definido pelo poder que possuía, mas pelas escolhas que fazia.
Quando o Devorador atacou diretamente o coração do tempo, Jackson fez a escolha que mudou tudo. Com sua tecnologia futurista, ele criou uma contenção temporal ao redor da entidade, mas isso exigiu que ele se tornasse parte do campo de energia. Enquanto seu corpo se dissolvia em pura luz, ele compartilhou um último momento com Kaelen. Mude a história, Kaelen. Não a minha morte, mas a causa dela. Prove que meu futuro não está escrito. Sua sacrifício deu a Kaelen o tempo necessário, mas a um custo terrível. Com os artefatos reunidos e o sacrifício de Jackson comprando tempo precioso, Kaelen percebeu que a solução não era destruir o Devorador, mas curá-lo. A entidade era composta de paradoxos, momentos onde o tempo se contradizia. Usando os artefatos como âncoras, Kaelen mergulhou na consciência do Devorador, experienciando todos os momentos contraditórios simultaneamente. Foi uma agonia além de qualquer coisa física, a dor de existir e não existir ao mesmo tempo, de ter feito escolhas e não tê-las feito. Dentro da consciência do Devorador, Kaelen encontrou o Jardim de Caminhos, uma representação visual de todas as linhas do tempo possíveis de Aethelgard. Alguns caminhos eram brilhantes e claros, outros fracos e quebradiços, outros ainda torcidos e doentios. Ele viu o momento exato onde suas interferências começaram a criar ramificações problemáticas. Com cuidado infinito, ele começou o delicado trabalho de podar os ramos temporais doentios e fortalecer os saudáveis, não reescrevendo história, mas guiando-a de volta ao seu curso mais provável e estável. Cada ajuste temporal teve consequências. Kaelen testemunhou momentos amados desaparecerem da história, o encontro fortuito que levou ao casamento de seus bisavós, a descoberta acidental que salvou o castelo de uma praga, até mesmo a própria existência de pessoas que conhecera em linhas do tempo alternativas. Ele entendeu o fardo dos guardiões, a dor de saber que para o bem maior, belos acidentes precisavam às vezes ser sacrificados. Elara permaneceu ao seu lado, sua presença constante através das mudanças, ancorando a sua própria realidade. O maior desafio veio quando Kaelen enfrentou o paradoxo original, sua própria existência. Ele descobriu que seu trisavô deveria ter morrido jovem, mas foi salvo por uma intervenção de um guardião futuro, criando um loop temporal que tornou possível o próprio nascimento de Kaelen. Corrigir este paradoxo significaria desfazer sua própria linha familiar. A solução veio não da força, mas da aceitação. Em vez de desfazer o loop, Kaelen o estabilizou, tornando-o parte oficial da história de Aethelgard, um momento onde o tempo intencionalmente se dobrou para preservar algo precioso. Com o Devorador curado, transformado de volta em energia temporal pura, e as linhas do tempo estabilizadas, Kaelen assumiu formalmente seu papel como guardião de Aethelgard. Em uma cerimônia que transcendia o tempo, ele recebeu as bênçãos de seus predecessores, cada um aparecendo brevemente como uma figura de luz. Elara, cujo dever como guardiã dos Umbral estava finalmente completo, preparou-se para partir para seu merecido descanso. Mas num gesto surpreendente, ela escolheu permanecer, não como guardiã, mas como companheira, sua existência agora intrinsecamente ligada de Kaelen e ao castelo que ambos amavam. No final, Aethelgard permaneceu, não como uma relíquia do passado ou visão do futuro, mas como algo único, um lugar onde todas as eras coexistiam em harmonia. Turistas visitavam as ruínas durante o dia, sem saber que à noite, quando a última luz se punha, o castelo se reconstruía em seu esplendor multidimensional. Kaelen, agora mestre de seu dom, caminhava pelos corredores que conectavam séculos, vigiando o fluxo do tempo não como um ditador, mas como um jardineiro, podando aqui, incentivando ali, sempre lembrando das palavras de Eleanor. Não somos senhores do tempo, mas seus guardiões. E um bom guardião sabe que algumas histórias devem ser preservadas, não controladas. Curtiu a história? Deixe seu like e siga para mais aventuras épicas. Quer receber mais conteúdo assim? Inscreva-se e não perca os próximos capítulos. Like e inscrição ajudam demais. Obrigado pelo apoio.